Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Inovação e empreendedorismo estão provocando uma verdadeira revolução na educação. Pesquisadores brasileiros usam a tecnologia para criar novas formas de aprender e de ensinar. Com suas ideias, eles melhoram o desempenho nas escolas, tornando o ensino mais proveitoso e mais atraente. No Globo Ciência de hoje, você vai conhecer projetos inovadores que estão modificando os métodos de aprendizagem e estimulando a construção do conhecimento. Dez 10.855 vezes 4 dividido pela raiz quadrada de 9. Ai, gente, aprender matemática é um desafio para a maior parte das pessoas. É calculadora para lá e tome cálculo para cá e horas tentando resolver um problema. Pois agora, os seus problemas acabaram. Que tal aprender matemática pela internet em um processo completamente interativo? É uma realidade que já é possível graças a um software desenvolvido por professores da Universidade Federal do Pará. Nele, a matéria é apresentada com uma estrutura visual que permite estudar o assunto passo a passo, em diferentes direções, numa sequência ordenada de janelas associadas, oferecendo visualização, correção, dicas e páginas de ajuda. Gente, eu tô louco para ver o que é isso. Eu vou conversar com o professor Danilo Teixeira Alves, aqui da Universidade Federal do Pará. Ele é mestre e doutor em física. Afinal de contas, como é que surgiu a ideia? O projeto Educanet surgiu da experiência dos coordenadores do projeto como professores nas universidades e em escolas de ensino médio. Era importante ter uma ferramenta onde o aluno pudesse usar, do ensino médio, do ensino fundamental, pudesse usar o computador como ferramenta de aprendizagem, mas não tivesse que saber nenhuma sintaxe computacional e nenhum conhecimento adicional de computação para poder usar o computador como uma ferramenta de aprendizagem ativa. Como é que é esse método, Danilo? Aprender matemática utilizando o computador? Bom, a ideia central é aprender qualquer coisa a partir de uma postura ativa. Não apenas sentado numa sala de aula durante várias horas ouvindo um professor falar. Então, por trás dessa ideia, como usar o computador para fazer com que o aluno possa explorar o conhecimento, que ele possa levantar conjecturas e verificar se as conjecturas estão corretas. Então, a proposta do software é exatamente essa, minimizar o texto mais objetivo possível e maximizar a exploração do conhecimento através da descoberta de como se resolve um problema passo a passo, de o que aconteceria se você mudasse os parâmetros de uma equação, como a solução mudaria a partir disso, ou como o gráfico muda. Essa é a ideia de estudar um computador. Esse sistema seria uma ferramenta adicional ou ele seria o protagonista no processo de aprendizagem? O protagonista é sempre a postura ativa do aluno, seja usando um software de computador, seja de uma atividade didática onde o aluno tem essa postura. Agora, esse software eu acho que é sempre um parceiro do professor, toda vez que você quiser colocar o aluno numa postura exploratória, uma postura ativa diante do aprendizado de matemática. E as interfaces formam uma rede conectada de assuntos. Então, o aluno pode pular de um assunto para outro à medida que ele achar necessário. Mas a figura do professor, o corpo a corpo? O professor, ele nem sempre está disponível a todos os alunos simultaneamente. A interface, sim. É por isso que ela é um complemento ao professor. Nem ela substitui o professor, nem o professor pode fazer essa simultaneidade de interação que a interface pode fazer. Eu agora vou conversar com as estudantes que estão participando do projeto experimental, ou seja, elas estão efetivamente utilizando esse método. Muito obrigado, professor, pela entrevista. Um prazer. Prazer. Qual o nome de vocês? Leciane. Rosane. Vocês estudam em que série? Segundo ano. Primeiro ano. Do ensino médio. Isso. Esse sistema ele é todo explicativo, né? Você vai, tecla ali, acerta, visualiza, tem dicas. E quando pinta uma dúvida que vocês não conseguem resolver no sistema, o que vocês fazem? Corre pro professor. Porque o sistema ele é apenas um complemento. Então, mesmo ele estando tudo explicado passo a passo, às vezes a gente precisa de um professor, a gente não entende alguma coisa. Então, como o professor não pode dar conta de tudo, dar conta de todos os alunos, isso é maravilhoso, é fantástico, porque o aluno pode interagir, pode se fazer sozinho, mas às vezes ainda precisa de um professor. Olha, muito obrigado pela entrevista de vocês. Ok, obrigada.
Em algumas escolas, a tecnologia já chegou para valer. Um outro sistema inovador preserva o material usado tradicionalmente e, claro, o professor. Mas o computador invade a sala de aula e a realidade virtual se torna uma ferramenta para potencializar a capacidade de aprendizado dos alunos. Vocês querem ver? Então vem comigo. Asmerosa com uma lente. Tiene também. Eu estou aqui no Colégio Miguel de Cervantes, em São Paulo, que é uma escola bilíngue, e esses alunos aqui são do 8º ano do ensino fundamental e vão ter uma aula de ciências. Entonces, exactamente. Esto por delante apresenta também uma série de estruturas. Agora eu vou ver o que os alunos acham desse novo método. Tudo bem? Qual o seu nome? Sandra Lopes. Como é que você vê esse novo método? Você está gostando? Eu acho ótimo, pois ensina melhor a gente, tipo, tem mais material para ensinar pra gente. É mais fácil aprender assim? Bem mais fácil. Você não precisa imaginar como são as coisas, simplesmente você vê. É mais fácil aprender através desse método? Não tenha dúvida. Com as novas tecnologias, esses jovens, realmente assim, eles estão habituados a realizarem tarefas múltiplas. Ao mesmo tempo, eles assistem televisão, eles ouvem música, eles são capazes também de enviar mensagens por e-mail ao mesmo tempo. Então, é necessária realmente a introdução das novas tecnologias em sala de aula. Agora, o que me chamou a atenção é que a gente vê a imagem, mas a gente não vê texto. E daí a figura do professor, ela passa a ser imprescindível. Porque é como eu estava comentando, né? De fato é uma ferramenta a mais. Então o papel do professor, ele persiste, ainda continua, que é realmente, de alguma forma, implementar essas imagens, mas é apenas isso, uma ferramenta que auxilia o professor nas suas aulas dia a dia. Professora Juana, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Que tal conhecer agora os criadores desse software que a gente viu na sala de aula? Vamos lá? Vou começar com o Mervin Lowe, é o diretor da empresa que criou o software. Ele é graduado em Economia e Artes Plásticas e possui MBA em Gestão de Sistemas. Mervin, no projeto de vocês, a figura do professor tem um papel fundamental. Por quê? Nossa ideia principal foi desenvolver modelos 3D interativos. E como aquele modelo antigo que você tinha lá na sala de aula, lembra o esqueleto de plástico em pé, que geralmente eles tinham cada um apelido, inclusive. O professor ia, pegava o modelo, mostrava os ossos, mexia com os braços. E o modelo 3D interativo tem a mesma funcionalidade, a mesma proposta. Você tem um mapa com elevação, com profundidade, com imagens, você tem partes do corpo humano. E o diferencial é qual agora? Ele pode se aproximar, transformar esse modelo numa imagem muito maior, que fica mais clara para os alunos, e a filosofia de não linearidade continua valendo. Como o esqueleto não tem texto, não tem voz e não tem guia. O professor, através dos nossos modelos, apresenta o conteúdo, contexto, e dá a sua informação de acordo com o que é importante naquele momento de aula. Qual o objetivo desse projeto? O objetivo do projeto foi trazer uma mudança dentro do que é um sistema de informática ou conteúdo educacional na sala de aula. Hoje, se nós formos dar uma olhada, aproximadamente aí 95% ou talvez até mais dos conteúdos vem com texto, vem com voz, tudo está explicado. Então, qual é o papel do professor? Apertar o botão de play. E aí vem uma música, narração e tudo. No nosso software, tudo é o contrário. Na verdade, a partir do momento em que o professor ativa o modelo, ele vai fazer interação e passar o conteúdo. Quer dizer, ele tem a imagem, ele seleciona a imagem e ele constrói a aula a partir daquilo que ele quer passar para o aluno. Exatamente. Como é que foi a aceitação desse método na escola? Foi difícil? A aceitação na escola, ela é... No momento inicial, as pessoas olham e têm um entendimento do potencial da ferramenta. Dependendo da pessoa que olha, você tem raciocínios distintos. Os professores, em geral, levam 10 segundos e falam assim, puxa vida, esse material é uma coisa que eu espero faz um tempo, porque finalmente tem alguma coisa com informática na qual eu não sou coadjuvante, eu sou o ator, eu sou o autor, que é em cima das imagens que ele vai capturar e colocar informações. Nesse método, é possível o aluno estudar sozinho em casa? Com esse método, o que nós temos são proposições do aluno extrair informações, colocar observações ou dados de pesquisa e daí sim, construindo uma imagem complementada com ele, com fatos e detalhamento, criar a sua versão própria, né?
Você acha que um dia a máquina vai substituir o homem? Olha, a máquina está aqui para nos tornar mais rápidos, mais eficientes, melhor instruídos, conhecer o nosso mundo, consequência das nossas ações. Mas, na verdade, quem pilota o foguete, quem pilota o carro ou quem pilota o mouse aqui é uma pessoa com propósito, o livre-arbítrio, uma questão intrínseca do espírito, da ética e do ser. A máquina não é um ser, mas ela pode ajudar o ser a se tornar uma pessoa muito mais completa. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, é um prazer. Aprender brincando e se divertindo. Depois do intervalo, você vai conhecer um projeto que une lazer e educação e ajuda a desenvolver o aprendizado através de um jogo virtual criado aqui no Brasil. E vai ver também como o ambiente virtual pode enriquecer materiais didáticos convencionais. Não saia daí não, porque promete, é diversão na certa. O Globo Ciência está de volta para mostrar projetos inovadores que melhoram o aprendizado com o uso da tecnologia e ajudam na construção do conhecimento. Aprender brincando. O ato de brincar estimula a memória de forma prazerosa e eficaz. Um bom exemplo disso são jogos educativos. Um pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo criou um jogo virtual para melhorar o vocabulário e desenvolver o raciocínio lógico. A gente vai conhecê-lo. Vem cá. Eu vou conversar com Luiz Manuel Gerosa, ele é engenheiro da computação e faz mestrado em informática. Luiz, afinal de contas, que jogo é esse que você criou? Então, é um jogo educacional que ajuda a melhorar o vocabulário de crianças e adolescentes e ele conta com elementos que deixam o jogo bem divertido e didático também. É divertido por quê? Porque ele conta com 42 fases e uma história bem interessante por trás dessas fases que ele vai evoluindo. Conta com desafios também que os jogadores vão enfrentando no decorrer das fases para conseguir, usando o seu próprio vocabulário, ele vai conseguindo enfrentar esses desafios. E o grau de dificuldade, ele vai aumentando à medida que as fases vão passando? Conforme ele vai passando as fases, ele vai precisando ter um vocabulário maior para poder passar pelos desafios do jogo. Por que a primeira versão desse jogo foi feita em inglês? A primeira versão foi em inglês porque nos Estados Unidos existe um mercado maior de jogos, onde eu posso, por exemplo, colocar num site onde esse jogo vai ser disponibilizado e as pessoas podem entrar no site e comprar o jogo. No Brasil, esse mercado ainda está muito no início, mas aqui no Brasil eu vou tentar parcerias para distribuir esse jogo em escolas e CDs educacionais. Então a versão em português está por vir? Está por vir. No final do ano a gente pretende lançar essa versão em português. Luiz, você pretende implantá-lo em escolas? Sim, Alexandre. Eu quero fazer parcerias para distribuir esse jogo em escolas públicas e privadas e também conseguir colocar ele em CDs educacionais que são distribuídos para os alunos da rede pública e privada também. É difícil ser empreendedor no Brasil? Difícil mas eu acho que o povo brasileiro é um povo muito criativo e a gente consegue fazer coisas bem interessantes aqui com vontade. Valeu, Luiz. Obrigado. Modificar o processo de leitura para torná-lo mais proveitoso, atraente e eficiente. O enriquecimento de materiais didáticos é possível através de hardwares e softwares específicos. A realidade virtual e aumentada pode tornar as aulas bem interessantes. Sabe para onde que a gente vai? Para Goiás. Estamos no Senai de Itumbiara, Goiás. Aqui, um professor encontrou um jeito de projetar objetos virtuais em ambientes reais. Quem vai conversar comigo é Roger Amandio Luz. Ele faz mestrado em processamento da informação, é professor do Instituto Luterano de Ensino Superior de Itumbiara e instrutor de educação à distância do Senai. Vem comigo. Roger, você está desenvolvendo materiais didáticos inovadores usando realidade virtual. Você pode explicar para a gente o que é esse trabalho? Esse trabalho ele partiu da motivação de que os alunos hoje eles chegam em sala de aula com uma gama de informações muito grande.
advindas principalmente da internet e de outros multimeios. Então, quando eles chegam para ter uma aula, eles não querem somente o professor que tem um giz, um pincel e a sua fala. Eles querem algo mais. O mesmo ocorre com os materiais didáticos convencionais. Eles trazem uma importantíssima ferramenta de aquisição de conhecimento, porém a parte de visualização das informações, ela deixa muito a desejar, a partir do momento que eles têm apenas fotos ou imagens estáticas. Então nós pensamos por que não inserir técnicas de realidade virtual que possibilita imersão e interação com materiais reais em cima dos livros didáticos convencionais, possibilitando uma melhor visualização e possibilitando com que o professor também dê uma aula mais interessante, uma aula mais atrativa para esse aluno. Então essa foi a nossa motivação para começar a desenvolver esses materiais didáticos inovadores ou melhorar o processo da leitura sobre os materiais didáticos convencionais. E como é que essa técnica funciona na prática? Bom, na prática, nós temos aqui o exemplo que nós denominamos ele de livro virtual demo, que seria um exemplo de como serão disponibilizados os materiais didáticos para a sociedade e para os alunos em geral. Então veja bem, eu tenho um exemplo aqui que seria um material para uma aula de física, falando da disciplina campos magnéticos. Okay. Então, se fosse um material didático convencional, o que você encontraria aqui? Toda a parte teórica, toda a parte escrita, que é o que nós temos aqui, e uma foto ou uma imagem estática de um ímã. Com esse material, nós podemos ler toda a parte teórica, interpretar, só que em vez de visualizar uma foto ou uma figura, a gente pode realmente ver o processo do ímã, como que ele funciona e o movimento do campo magnético entre os polos positivo e negativo. E olha só, que interessante, olha. Essas imagens, todas elas têm movimentação e também podem ser visualizadas em 3 dimensões. Tá? Então, é uma contribuição para que os materiais didáticos convencionais tornem-se mais atrativos para os alunos. Muito legal, sabia? É bom que você, quer dizer, a gente está acostumado a aprender aquela imagem que não tem movimento e hoje a internet, ela traz esse tipo, tudo que a gente vê, você tem movimento e ali o interessante é que você vê em 3D, né? É, a possibilidade de você interagir com o material, você visualizar ele de diferentes maneiras. A gente vê o ímã e essa questão do magnetismo, né, do polo positivo e do polo negativo, de vários ângulos. Exatamente. Fica muito mais fácil o aprendizado. Tanto para o aluno quanto para o professor também explorar aquela imagem de diversas maneiras, de diversos ângulos, possibilitando que ele faça os diversos cálculos possíveis. Então, o professor é parte fundamental nesse processo aqui, porque esse material é desenvolvido para o aprendizado. E o aprendizado hoje não se dá sem o professor, como nunca aconteceu. A gente viu um exemplo de física. Que outras disciplinas que a gente pode aprender com esse método? Para a educação infantil, o exemplo, então, de uma abelha buscando o pólen em uma flor. Olha lá, então, ao invés do professor desenhar ou ter uma foto dessa abelha buscando o pólen, agora o aluno consegue visualizar a animação da abelhinha indo diretamente na flor. A flor, ela tem movimentação, assim como a abelha também visualiza de diversos ângulos. Professor, me tira uma dúvida. No livro, cada folha desse livro tem uma figura. Que técnica é essa, né? Me deu uma curiosidade. Você aponta essa figura e ali vai virar uma animação. Essa técnica ela é conhecida como realidade aumentada, que consiste em inserir objetos virtuais em mundos reais. Essas figuras que tem aqui, elas são popularmente conhecidas como marcadores. Esses marcadores, a grosso modo explicando, eles seriam como se fosse um código de barras. Toda vez que a câmera faz a leitura desse marcador, ela projeta no computador uma imagem virtual que está associada a ele. E essa imagem, então, ela pode ser definida de acordo com a necessidade, de acordo com o que o livro está explicando. Eis aí, mais um caso de inovação tecnológica que só está trazendo benefícios à educação, que é o futuro dessa nação. Com certeza, acreditamos veemente nisso. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Alexandre. Usar a tecnologia a favor da educação e buscar novos meios para difundir o conhecimento. Ideias como a que vimos hoje são seguramente o melhor caminho para se alcançar o desenvolvimento. Até o próximo programa. Tchau.